Então, gente, vamos lá. Mais uma demonstração, energia potencial gravitacional. E, na verdade, essa energia potencial gravitacional que eu vou falar, no fundo, é ligada à gravitação universal, né? Porque você tem aquela energia potencial gravitacional que a gente conhece como mgh, né? Você lembra que quando você vê conservação de energia, né? Você vê que a energia potencial, né? A gente escreve como produto da massa, gravidade e uma altura, né? Em relação à referência. Só que, na verdade, o que acontece? Essa energia potencial aqui gravitacional, ela é dessa forma linear, né? Com a posição, quando a gente está próximo à superfície terrestre, né? A questão é, quando eu começo a me afastar do planeta, né, as coisas mudam um pouco. A relação da energia potencial gravitacional não é mais linear. Então, como que é essa relação? Que a gente vai ver agora, né? Claro que aí, essa parte daqui, a demonstração desta fórmula, dessa expressão, exige cálculo diferencial. Então, na verdade, a gente indica esse vídeo mais para o pessoal do ensino superior, que vai ter que trabalhar com um cálculo diferencial integral para demonstrar essa fórmula. No caso do ensino médio, você já tem a fórmula pronta, você trabalha com ela. Aqui não. Aqui a gente vai ter que usar um pouco de cálculo. Então, qual é a situação? A situação é a seguinte. Então, está aqui a Terra, né? Um planeta qualquer, não importa. Então, a ideia é o seguinte. Eu vou pegar uma partícula, uma massa de prova, né? Está aqui a massa. Ela vai estar a uma distância R, tá? Daqui do centro do planeta. Ó. Vou chamar um Rzinho, chamar esse R assim. E eu vou lançar essa partícula, essa massa, para o infinito. Para uma distância muito grande, que eu vou considerar o infinito. Então a ideia é que essa massa daqui, isso é uma massa, que a gente chama de massa de prova, né? Aqui a Terra tem uma massa, que é a massa geradora, que está gerando campo gravitacional, então vou chamar de M maiúsculo, tá? A massa da Terra, ou do planeta. E essa massa daqui, ela vai deixar o planeta. Consequentemente, nesse ponto, essa massa está armazenando uma energia potencial, a gente sabe. É uma energia potencial, né, de natureza gravitacional. Só que eu vou lançar ela para o infinito. Então, lançando ela para o infinito, o que eu tenho? Eu vou ter que o deslocamento, né, o vetor de deslocamento, dr, né, vai estar exatamente lá para o infinito. Vamos supor que o infinito seja aqui, ó. Né? E lembra, né, que a gente faz essa análise considerando o seguinte, no infinito, essa massa para. Consequentemente, ela não tem energia cinética e não tem energia potencial gravitacional, porque ela no infinito ela está longe de qualquer influência de qualquer outra massa que esteja gerando campo gravitacional. Então, ela simplesmente, a energia mecânica dela lá é zero. Tá no infinito. Mas vamos considerar, tá, beleza. Então, o que a gente tem? Essa massa está se deslocando lá para o infinito. Só o que acontece? Quem está realizando o trabalho aqui? Na verdade, é a força gravitacional. Porque se você perceber, a Terra, ou o planeta, está exercendo nessa massa uma força F, né? No caso aqui de atração. Então, essa força F aqui, ela vai realizar trabalho sobre essa massa. Então, a ideia é, vamos calcular o trabalho realizado por essa força, que no caso é a força gravitacional, né? A força de Newton. Né? Lembra que a força de Newton, né? Colocar aqui, ó, constante gravitacional, a massa do planeta que gerador, a massa de prova, sobre a distância ao quadrado, né? Estou chamando já de Rzinho, né? Para se relacionar com o meu desenho, mas no fundo é uma distância, mas é um R, né? Então essa é a força que está atuando justamente na partícula de massa M ou no corpo de massa M. Então vamos calcular o trabalho dessa força. Então, ó, a gente sabe que trabalho é a integral de linha, né? De F dr. F escalar dr. E aí vamos calcular agora esse trabalho, onde o F vai ser justamente essa expressão. Só que vamos analisar direitinho isso daqui, porque no fundo, ó, você tem um produto escalar. Se você lembrar de produto escalar, vou colocar aqui, ó, produto escalar entre dois vetores, A escalar B é o quê? Módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno do ângulo entre eles, né? E aí, ó, no desenho, observa que o ângulo entre o vetor F e o vetor dr é 180 graus, né? Então, cosseno de 180 é menos 1.
Então, no fundo, esse cara daqui, ó, vou colocar aqui embaixo, quando eu fizer o produto escalar de F escalar dr, vai ser módulo de F, né? Módulo de dr, cosseno de 180 graus. Como cosseno de 180 graus é menos 1, então, na verdade, o módulo de F vai ser, vou chamar de F, módulo de dr, vou chamar de dr, vezes menos 1. Então, na verdade, esse produto escalar que a gente tem na integral é simplesmente menos f dr. Então, este é o produto escalar que a gente vai trabalhar, né? Então, no fundo, esse produto escalar simplesmente é menos f dr. No lugar do f, eu vou colocar justamente a força que está atuando. Então, nós vamos ter o seguinte, trabalho é igual a integral de f, tá? Menos, né? Menos f, o f aqui, ó, vou até colocar com outra cor, g mzão m sobre r ao quadrado, rzinho ao quadrado, dr. Bom, nota que g é a constante da gravitação, massa é a massa do planeta, que é constante, e esse m é a massa do corpo, que também é constante. Então, gzão, mzão e mzinho e o menos, eu vou jogar fora da integral, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, o trabalho, então, vai ser menos g mzão, mzinho, né, fora da integral de dr sobre r ao quadrado. E quais são os limites de integração dessa integral? Nota, a partícula, a massa, está a um ponto R, né? Está a uma distância R, e depois ela vai para o infinito. Então, na verdade, os limites de integração vai ser do R, da onde ela está, né? Onde ela está com energia armazenada, até o infinito. E aí, resolvendo essa integral, né? Lembra que no fundo é a integral da potência, né? dr sobre r ao quadrado, ó. A integral de dr sobre r ao quadrado, na verdade, é jogar o r ao quadrado para cima, né? Vai ficar r a menos 2 dr. Então, é a integral da potência, no fundo, né? E como que faz aquela integral ali, né? Então, na verdade, essa integral vai ser r a menos 1, né? Sobre menos 1. Então, na verdade, ó, menos 1 sobre r, né? Esse r é menos 1, posso descer. Então, o resultado da integral é menos 1 sobre r. Então, vamos lá. Trabalho. Menos g mzão, mzinho, o resultado da integral, vou colocar até com outra cor, menos 1 sobre r, rzinho, né? Que vai, né, colocando os limites, de rzinho ao infinito. Vamos agora substituir, né, os limites. Então, trabalho é igual a menos g mzão, mzinho, e vamos lá, substituir aí os limites. Então vai ficar, ó, menos 1 sobre infinito, né? Menos, né? Com esse menos dá mais, 1 sobre r. E aí, simplesmente, vamos fazer agora a análise dessa relação. Nota que esse termo aqui, 1 sobre infinito, vai tender a zero, né? 1 sobre um número muito grande, na verdade, é desprezível. Então esse cara daqui, ó, eu posso desprezar, ele vai tender a zero. E aí o que me sobra? Somente 1 sobre r, né? E com esse termo aqui fora. Então, eu vejo que o trabalho realizado por essa força, que no caso é a força gravitacional, é menos, né? Gzão, mzão, mzinho sobre r. Então, esse é o trabalho realizado pela força gravitacional sobre essa massa mzinho, né? Já deveria esperar um trabalho negativo, até porque a força, né, ela está contrária ao movimento, ao deslocamento da partícula. Beleza. Agora eu vou apagar para continuar a análise, porque eu estou querendo calcular uma expressão para a energia potencial gravitacional. E aqui eu tenho trabalho. Mas lembra que trabalho, até já colocar aqui, ó. Colocar aqui. Deixa eu ver se pega direitinho. Nota que o trabalho, se você lembrar, é a variação negativa da energia potencial. E agora eu vou jogar essa expressão ali. Vamos abrir aquela expressão e ver o que vai dar. Então vou dar uma apagada aqui e a gente já começa. Opa, voltando. Então olha só. Então você tem ali que trabalho é menos variação da energia potencial. Então vamos abrir aquilo ali, ó. Então trabalho é menos variação da energia potencial. Menos variação da energia potencial. Só que trabalho eu encontrei agora essa expressão.
Então, no lugar do trabalho, eu vou colocar essa expressão aqui. Então, vamos lá. Ó. No lugar do trabalho, menos G, Mzão, Mzinho, sobre R é igual, né? Menos variação da energia potencial. Bom, menos com menos de um lado aqui dá positivo, né? Vai ficar, multiplicar por menos 1. Então, você vai ter que G, Mzão, Mzinho sobre R é igual, ó, ficou só variação da energia potencial, né? Que é a energia potencial final menos energia potencial inicial. O que a gente coloca como análise quando a gente encontra essa expressão? Que no infinito, o que acontece? A energia potencial é nula também, né? Lembra, né? Ele vai parar, então a energia cinética é zero, e lá vai estar livre de qualquer efeito de qualquer outra massa. Então, a energia potencial final é zero. A energia potencial inicial é menos aqui, ó. Então, multiplicando por menos 1 dos dois lados, você tem que a energia potencial inicial, que na verdade vai ser a energia que ele tem ali naquele ponto, né, do desenho, que está uma distância R do planeta, vai ser igual a menos Gzão, Mzão, Mzinho sobre Rzinho. Que, como a gente já tinha visto até em outro vídeo, depois dá uma olhada aí, quando eu falo lá da gravitação de Newton, né, você tem que a energia potencial é menos constante gravitacional universal, massa do planeta, geradora, massa do corpo, sobre a distância. E nota então que a relação agora não é mais linear, como é próxima à superfície terrestre. Na verdade, a energia potencial é inversamente proporcional à distância. Né? Cuidado para não confundir com a lei de Newton, que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E verifica uma coisa interessante. Lembra que toda força conservativa, o que é uma força conservativa? Né? Uma força que o trabalho independa da trajetória. Né? E se você observar, toda força conservativa tem uma energia potencial associada. E essa energia é potencial justamente porque ela depende só da posição. Né? Você vê, energia potencial gravitacional, né? Próximo à superfície terrestre, é mgh. Né? Então a variação vai ser o quê? mgh é variação, né, da energia potencial. Então depende só das posições, inicial e final. A mesma coisa quando você está falando de uma mola, né? A força elástica, uma força conservativa. Nota que a energia potencial da mola é kx2 sobre 2, né? Então a variação da energia potencial vai ser, ó, depender só da posição x, né? Que é a deflexão da mola, né? A contração e a distensão da mola, né? E você tem que aqui também, ó, o que acontece? Depende só da posição, né? Então, e é interessante que, se você lembrar, toda força conservativa pode ser escrita como menos gradiente de um potencial. Né? Então vamos escrever isso aí. E vamos usar justamente esse potencial para ver se eu posso escrever realmente a força como um menos gradiente de potencial, e no caso desse potencial. Né? Então, se apagarmos, vamos aqui, ó. Toda força conservativa eu sempre vou poder escrever como um menos gradiente do potencial. Então, ó, força é escrita como menos um gradiente de um potencial, de uma energia potencial. Né? A energia potencial que a gente está falando aqui no caso é essa. Né? Vamos fazer essa conta e ver o que vai dar? Né? Então, olha só. Força é igual a menos gradiente, né? Ou já está em R, né? Vetorzinho R com seu vetor unitário, R chapéu. Então, eu já vou colocar aqui, ó, dEP dr, né? Que é o gradiente, R chapéu. Né? Já abrindo aqui a expressão para o gradiente, né? Lembra que o gradiente tem as derivadas em relação a x, y, z, se for na coordenadas cartesianas, mas em relação a R é isso daqui direto. Então, eu vou derivar isso daqui em relação a R, né? Que é esse cara aqui. Então, na verdade, essa expressão é isso aqui, ó. F é igual a menos, né? A derivada disso aqui, que é menos Gzão, Mzão, Mzinho sobre Rzinho. Né? Então é essa conta aqui, R chapéu, que eu tenho que fazer. Né? Bom, essa derivada aqui, ó, se você observar, Gzão, Mzão, Mzinho, né? Na verdade, o Rzinho é que está variando. Então, no fundo, eu tenho isso daqui, é derivar R elevado a menos 1, né? Porque quando ele subir aqui, ó, vai ficar R elevado a menos 1. Né? E a derivada disso, né, vai ser o quê? Menos R
menos 2. Então, no fundo, eu vou ter menos 1 sobre R ao quadrado, né? Vai ser a derivada de 1 sobre R. Então, essa expressão vai ficar o seguinte, ó. F é igual a menos, né? Essa derivada, ó, esse menos, quando eu derivar o R elevado a menos 1, o menos que aparece aqui vai pegar com esse menos daqui, vai ficar menos com menos, vai ficar mais, né? Então vai ficar Gzão, Mzinho sobre R ao quadrado somente, né? Porque esse menos vai cancelar com esse menos. Então ficou o quê? Gzão, Mzinho sobre R ao quadrado, R chapéu. Olha só o que eu encontro. Que expressão é essa daqui? Na verdade, é a lei de Newton, né? Lei de Newton da gravitação, só que em notação vetorial, né? E é o que eu espero mesmo, né? Porque a notação vetorial está me dizendo direitinho o que está acontecendo com os vetores. Esse menos aqui que aparece, né? É devido ao quê? Devido ao sentido, né? Porque ele está oposto ao R chapéu. Porque a situação é essa, ó. Planeta, né? E uma massa aqui, por exemplo. Então a Terra e uma massa aqui a uma distância Rzinho, né? Então se você está pegando a Terra como referência, então isso aqui é o vetor posição, o R, né? Que eu estou identificando a massa. Logo, o R chapéu está aqui, ó. Esse é o R chapéu. É justamente do vetor aqui que está identificando a massa Mzinho, né? E o que acontece? Nessa massinha, a Terra está atraindo com uma força F, né? Então a força está para cá, ó. É uma força de atração. E justamente a notação vetorial está me dizendo isso, ó. Esse menos é justamente para dizer que o vetor força, ó, ele está oposto ao vetor unitário R. É por isso menos. O menos é devido a isso. A mostrar a configuração dos vetores, né, na relação. Bom, então é isso, senhores. Se gostou, compartilha e bom estudo para vocês. Valeu!